é a missa? Veja, a missa é o sacrifício de Cristo na forma de um banquete de ação de graças. A gente dá graças a quem na missa? Ao Pai. Através Por de Cristo. quê? A gente dá graças por tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, tendo em vista a salvação em Cristo Jesus. E quem sustenta essa ação de graças? O Espírito Santo. Então a missa, ela é dirigida ao Pai. É ação de graças ao Pai. A missa não é para o povo. A missa é para o Pai. Quem oferece é o povo pelas mãos do Padre. É o povo de Deus, a igreja. Oferece o sacrifício de ação de graças ao Pai, pelo Filho no Espírito. Então, o sentido desse: Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por tudo que tu fizeste por nós no teu Filho Jesus. Por causa do teu Filho Jesus, tu criaste o mundo. Por causa do teu Filho Jesus, tu chamaste nosso pai Abraão. Tu formaste o povo de Israel. Por causa do teu Filho Jesus, tu nos ensinaste pelos profetas. E na plenitude dos tempos, Pai Santo, mandaste o teu Filho. E ainda há pouco o entregaste por nós até a cruz e o glorificaste, derramando sobre ele o Espírito Santo e fazendo dele Senhor e Cristo. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Esse é o sentido da missa. Aí diz: recorda, Pai, recorda que o teu Filho, é contando ao Pai isso tudinho, recorda, Pai, que o teu Filho, na noite em que foi entregue, tomou o pão, tomou o cálice, disse: é meu corpo e meu sangue. Por isso, Pai, agora com ele aqui, nós te bendizemos, te pedimos pela igreja, te pedimos pelo Papa e os bispos, te pedimos pelos que estão aqui, te pedimos pelos irmãos que já morreram e por aqueles cuja fé só tu conheces. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, esperando um dia chegar a ti, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pronto, na unidade do Espírito Santo, e o povo diz amém. Isso é a missa. Então é uma grande ação de graças. Uma grande ação de graças. Nós oferecemos o Cristo como está no céu, imolado e ressuscitado, como aparece no capítulo 5 do Apocalipse. Eu vi um cordeiro de pé como que imolado. É Cristo como está no céu, vivo, ressuscitado, mas com as chagas da paixão. Assim ele está na Eucaristia, vivo, glorioso e ao mesmo tempo imolado. Por isso o Padre o quebra, ele está imolado. Veja, a gente oferece ao Pai o Filho em ação de graças, sacrifício de ação de graças, e o Pai, Santa Teresa dizia, Sua Majestade é bom pagador, o Pai nos dá o Cristo como alimento em comunhão, oferecido em sacrifício e dado em comunhão. A missa não é de uma comunidade que está celebrando, a missa é da igreja toda. E não só da igreja de hoje, mas da igreja de todos os tempos. Por isso, desde o princípio, desde o início, a missa tem um rito padrão. Veja, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, já diz de qual o rito. Eu recebi do Senhor, recebeu do Senhor através da igreja, o que eu vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue. Veja, os evangelistas contam a ceia do mesmo jeito. É o rito padrão da igreja. Do mesmo jeito que São Paulo conta. Então, a missa, ela tem um rito padrão. Esse rito, tá certo? Ele foi evoluindo na história, mas não pode ser inventado. Ele vai evoluindo na força do Espírito Santo que ilumina a igreja. E como a Eucaristia é o único sacrifício de Cristo, e comungando da Eucaristia, os cristãos se tornam um só em Cristo, a Eucaristia também é o sacramento da unidade da igreja. Porque você comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, você participa do mesmo Espírito de Cristo. O Espírito nos une num só corpo, corpo de Cristo, corpo da igreja. Por isso a Eucaristia ela não é de uma geração só, ela é de todos os tempos. Ela não é de uma comunidade, ela é de toda a igreja. Por exemplo, não pode existir missa fechada, missa só dos jovens. Não, pode ter uma missa animada pelos jovens, mas ali entra qualquer cristão, em comunhão com a igreja. Não pode existir missa dos idosos, não, toda missa é da igreja. Toda missa é culto público, quer dizer, culto do povo de Deus.